Vamos nesse momento orar, pedir que nos abençoe nesse momento que estamos aqui em culto ao Senhor. Senhor, nós agradecemos o Teu nome, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, por esse tempo que vamos passar agora te cultuando, exaltando e glorificando o Teu nome santo. Senhor, a nossa oração é sempre a mesma: visita a Tua igreja, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, que possa ser, Senhor, a adoração não apenas dos nossos lábios, mas do nosso coração, da nossa mente. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto, recebe, Senhor Deus, a nossa oferta, e a nossa oferta igualmente aquela que o Senhor um dia ofereceu por nós, através da vida do Cristo, do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. A nossa oferta também é a nossa vida no altar, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, nós queremos estar no Teu altar, para Te adorar, para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, visita o Teu povo, Pai. Visita, Senhor Deus, os irmãos que estão atravessando lutas, os irmãos, Senhor, que estão enfermos, ó Pai. Em especial coloco aqui a vida do irmão Sérgio, Senhor, que está hospitalizado. Que as Tuas mãos benditas estejam sobre a vida do Teu filho, Senhor, promovendo a ele, Senhor, plena recuperação, para que em breve ele possa estar conosco novamente, Senhor Deus, na reunião dos santos, ó Pai. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, porque também temos visto a Tua providência sobre as nossas vidas. Então, mais uma vez, nós pedimos, fica conosco, nos dirige, e que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Recebe, Senhor, nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos quiserem ficar sentados, podem ficar. Você
glórias a teu nome. Santo és tu, Deus. Louvado seja, Senhor, teu santo nome. Exaltado seja, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã, Senhor, na tua presença, na tua casa, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de todos os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Pai. Obrigada pela vida dos irmãos que estão aqui. Deus, obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E eu louvo e agradeço, Senhor, por tudo. Cuida de nós, Senhor. Continua nos protegendo, Pai. Derramando a tua cura, Senhor, sobre a vida das pessoas que precisam, Deus. Olha, Senhor, por essas pessoas, Pai, que estão perdendo os empregos, que estão passando necessidade, Senhor Jesus. Cuida delas, Senhor. Continua conosco, Senhor. Amém, Jesus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh,
Jesus, todo louvor e toda adoração. Nós vamos meditar nessa manhã sobre o tema Encontros com Deus. Talvez eu faça essa mensagem em algumas partes. Então hoje eu posso dizer que é a primeira parte, mas eu não garanto que vamos trazer a mensagem na sequência. Mas encontros com Deus é o tema dessa mensagem. Semana que vem, Deus permitindo, estaremos no nosso horário normal às 18 horas. Eu pus também aqui um subtema: a vida muda quando temos um encontro genuíno com o Senhor. É interessante que quando você entende o sentido da palavra genuíno, muda um pouco o teu conceito de intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Quando a gente fala que é um encontro genuíno e o que é um encontro comum, há uma diferença? Há uma diferença. O encontro genuíno é quando você passa de um conhecimento parcial para um conhecimento mais íntimo, não é? E é interessante que o conhecimento íntimo, ele exige algumas características. E uma das características é você ter a convivência, você conviver, você ter a experiência. Então, tem uma diferença muito grande entre você ter um encontro genuíno e ter um encontro com Deus. Muitas pessoas tiveram encontros com Deus, mas poucas pessoas talvez tenham tido um encontro genuíno com Deus. Então eu quero repartir com vocês, a partir de um texto bíblico, que está em Gênesis, capítulo 12, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12. Eu vou ler aqui numa versão um pouco mais moderna. Então o Senhor disse a Abrão, veja que ainda não é Abraão: saia da tua terra, da sua parentela, ou dos seus parentes, de entre os seus parentes, saia da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, de 1 a 3. Veja que o nome aqui de Abraão ainda era Abrão. Personagem muito conhecido daqueles que têm acesso e fazem leitura da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Vamos comentar um pouquinho sobre esse homem. Abraão, segundo a Bíblia, foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Esse homem recebeu a promessa que Deus iria abençoar todos os povos por meio dele. Todos os povos por meio dele, conforme a leitura que nós fizemos aí. E também no Antigo Testamento,
os povos seriam abençoados através do povo hebreu, da vida do povo hebreu, das manifestações do Deus vivo, né, do Deus real, através da vida do povo hebreu, outras nações seriam abençoadas. Mas a promessa maior aqui, a identificação maior aqui da bênção é na descendência que viria. E a descendência que nós encontramos lá na frente é a manifestação do Cristo, do Senhor Jesus, vindo em forma de homem e vivendo entre nós. Então, todos os que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão. Se você pegar a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no verso 16, você vai ver que há uma referência a esse texto que nós estamos falando aqui. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 16, diz assim: e essa é a razão porque provém a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. E diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E vai embora falando da justificação pela graça e pela fé. Tudo isso através da vida de Abraão. Então, Abraão é um personagem importante, uma figura importante não só para o povo hebreu, como para aqueles que se julgam abençoados através da vida dele. No caso, nós nos julgamos alcançados pela bênção de Deus na pessoa de Abraão. Veja, essa mensagem, ela é profunda, ela é forte. Quando a gente fala de encontro genuíno, é um encontro autêntico. Às vezes a gente que tem automóvel, às vezes a gente vai comprar uma peça para o automóvel e o vendedor, alguém que está oferecendo a peça, diz assim: você quer uma peça original ou você quer uma peça paralela? Então, eu trabalhei muitos anos junto à indústria automobilística. Eu aprendi que tem uma diferença entre a peça original e a peça paralela. A peça paralela nem sempre tem a mesma qualidade que uma peça original, não é? Vou dar um exemplo aqui, posso até tomar um processo com isso aí. Mas no caso de pneus, por exemplo, o pneu, a primeira linha do pneu vai para a fábrica, para o montador. A segunda linha vai para esses auto centers, que você conhece no seu bairro. E a terceira linha vai para supermercado. A não ser que tenha mudado isso, esses hipermercados, que você compra o pneu lá. Então, às vezes, você compra um pneu, fala, nossa, mas o original que veio no carro durou 50 mil quilômetros. E o outro, andei 25 mil quilômetros e acabou o pneu. E quando você volta para reclamar, aí você vai ouvir a pessoa dizer assim: não, a sua suspensão não é mais nova. Não, a sua suspensão está com defeito. Não, seus amortecedores do carro, no caso, né, já não são mais o mesmo. E assim vão as desculpas. Então tem uma diferença. Mas eu aprendi que tem uma diferença também entre a peça paralela, a peça original e a peça genuína. A genuína é aquela que a fábrica, que a montadora vai usar. Então é a melhor linha. É a melhor que tem. É aquela que realmente é garantida. Não que não possa ter defeitos. Não é? Tudo que existe manufaturado pode ter defeito. Não é? Inclusive o próprio ser humano. Mas entenda então que o genuíno é mais do que o original. E o que nós estamos falando aqui é de um encontro
genuíno. Estamos aqui tratando da vida de Abraão, considerado então esse primeiro patriarca da história do povo hebreu. O significado de Abraão quer dizer o pai de uma multidão, ao passo que Abrão significa pai de alturas, pai exaltado. Então há uma diferença entre o que era o nome dele e o que passou a ser o nome dele. Qual a diferença? A diferença em cima do trabalho ou do trabalhar de Deus na vida de Abraão. Seria muita especulação da nossa parte, mas você, quando nasce, os seus pais vão dar um nome para você, né? E às vezes você cresce e você sempre terá problemas com aquele nome que você não escolheu, você não tinha condições de escolher. Inclusive existem leis, não sei se no Brasil já foram aprovadas, que dizem que a partir de certa idade se você se sente humilhado ou menosprezado pelo nome, você pode mudar o seu nome. Tem uma lei antiga e agora tem uma lei nova que você pode mudar. Está aí tramitando, acho que não foi aprovada ainda. Você pode mudar até de sexo, né? Você nasceu menino, mas lá na frente você pode querer se tornar menina ou vice-versa. Então, na cultura oriental, o nome tinha muito valor em cima das experiências que as pessoas tinham. Isso é levado para o campo do bíblico, né? Para o campo desse relacionamento homem e Deus. Então esse Abrão se torna agora Abraão. O pai exaltado, o pai das alturas, se torna agora o pai de muitos, o pai de uma multidão. E conforme o apóstolo São Paulo diz aí, na carta aos Romanos, capítulo 4 e 5, nós entendemos que há um tipo de descendência dessa herança espiritual na vida de Abraão, que de certa maneira agora fica em segundo plano, porque agora nós somos herdeiros, temos a herança através do nosso irmão mais velho, que se chama Jesus Cristo. Então ele vem e muda agora essa herança da lei na herança da graça. Mas eu estou só fazendo esse comentário para que possamos lembrar um pouquinho mais da vida desse homem. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro eu quero que você grave 3 situações, grave aí. Muitos descendentes. Uma terra para habitar. Uma terra para morar. E uma bênção para todos os povos. Uma descendência, um lugar estabelecido para morar e a bênção para todos os povos. Grava isso aí que depois eu vou voltar nesse assunto. Então vamos pensar um pouquinho na vida de Abraão. Abraão viveu muitos anos, mas morreu. Foi sepultado. O que acontece com o ser humano? O ser humano tem um prazo de validade. E a gente que vai passando aí os entas da vida, a gente percebe isso, né? O 40, o 50, o 60, os entas, a gente vai percebendo que cada enta que chega, a gente fica limitado em algumas coisas. Eu lembro que alguns anos atrás, eu andava por cima do telhado dessa igreja. Hoje eu penso 2 vezes antes de subir numa escada de 5 degraus. Degraus, né? 5 degrauzinhos eu penso bastante antes de subir numa escadinha dessa para fazer alguma coisa. Por quê? Porque o tempo chegou. Então Abraão, ele foi um homem comum, uma pessoa comum. E esse é sempre o ponto de partida. Grava bem isso. Não existem super-homens. O super-homem é só lá na televisão, na história em quadrinhos. É só lá da Marvel e de outros
criadores de super-heróis. Não existem super-heróis. Não existem super-heróis em lugar algum. Existem homens que Deus usa com muita autoridade. E que nós dizemos assim, olha, homens e mulheres de Deus existem. Porém, sempre serão seres humanos. Por mais que Deus use, serão seres humanos. E o ser humano, ele está sujeito a errar. O ser humano está sujeito a um dia ser mal educado. O ser humano está sujeito a um dia reagir a alguma coisa com violência. Não, mas ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Não significa dizer que são super-homens. E Deus trata com homens. Isso aqui não foi escrito para um anjo. E nem para uma utopia, uma ficção científica. Isso aqui foi escrito por um sujeito, um boneco que o Criador fez, carne e osso, como esse aqui que está falando com vocês, e ser humano, com todas essas limitações que nós estamos falando aqui. Então, Deus chama o homem, Deus chama a mulher. E não serão super-homens. Abraão não se tornou um super-homem. Abraão foi um homem comum. Qual a diferença? Nós vamos ver agora. A diferença é o encontro genuíno com Deus. Então a vida desse homem mudou completamente depois desse encontro genuíno com Deus. Como eu falo para vocês, mas eu conheço pessoas que tiveram encontro com Deus, não querem mais saber. Não foi um encontro genuíno. Quantas pessoas você conhece que às vezes você convidou para vir à igreja, um culto, um trabalho, e de repente a pessoa veio e foi abençoada. A pessoa recebeu uma cura, um milagre na vida. A pessoa recebeu um bem material, uma bênção material. E então você fala, olha o que Deus fez na sua vida, e você imagina que aquela pessoa agora vai se tornar um crente 100%, um cristão 100%. Mas de repente aquela pessoa abandona tudo. Aponta um problema, mas esse pastor é assim, mas aquele grupo canta daquele jeito, mas aquele irmão usa o boné dentro da igreja, mas aquele outro usa uma bermuda, e simplesmente abandonam os caminhos. E você diz, nossa, mas olha o que Deus fez na vida dele. Então o que Deus faz na vida do homem não garante que este tenha tido um encontro genuíno com ele. Mas eu vi ele fazer isso, tal. Irmãos, a nossa vara de medir, a nossa visão, ela não é uma visão, já que eu estou falando do super-homem, ela não é uma visão de raio-x. E você vai lá e enxerga o que está no coração. Né? Não, a nossa visão ela é da aparência, das atitudes, e por isso muitas vezes nós julgamos as pessoas. Então parecia que tinha tido realmente um encontro, mas foi algo superficial. Sem querer julgar, né? Nunca a gente quer julgar ninguém. Mas a vida de Abraão mudou completamente. Porque ele ficou na dependência de Deus. Então ele é um cara estabelecido. Ele é um cara cuja vida vai caminhando normal. E de repente Deus chega para ele e fala, Abraão, ainda chamado Abrão, sai da tua terra. Deixa a tua terra. Deixa a tua terra natal. Deixa seus amigos. Deixa seus parentes. Deixa tudo isso. E Abraão vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Ele viveu então na dependência de Deus e da direção de Deus. Ele viveu então segundo as promessas do Senhor. E caminhou firme, olhando para a frente. Teve fraquezas? Teve. Quando você estuda a vida de Abraão, ele mentiu. Ele não soube esperar o tempo oportuno da promessa do herdeiro de Deus. Então, se nós formos enumerar aqui as falhas da vida de Abraão, um monte de falhas. Por quê?
Porque Deus trata com homens, mulheres, seres humanos comuns, sujeitos às falhas e aos problemas que todos os seres humanos têm. Teve fraquezas, mentiu, não soube esperar o tempo oportuno da promessa que viria a se cumprir. Então vamos trabalhar agora em cima de alguns aspectos da vida de Abraão. Primeiro aspecto, Abraão atendeu ao chamado de Deus. Então, quando você entende que Deus está te chamando, você faz o quê? Atende ao chamado divino. Você atende ao chamado de Deus. Você atende ao chamado de Deus. Esse é o primeiro ponto. Abraão atendeu. Qual era o conhecimento que Abraão tinha desse Deus? Olha, a Bíblia não deixa muito claro isso. Parece que Abraão não tinha um conhecimento muito profundo, sabia quem era esse Deus, talvez de ouvir falar, ou através de algumas experiências de outros, mas ele atende ao chamado de Deus. Alguém pode falar, mas como é que pode isso? Isso acontece com cada um de nós. Por mais que às vezes você cresça dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja cristã, uma hora você vai ter um contato com esse Deus. E muitas pessoas nunca ouviram falar de Deus como aquele que cresceu numa igreja evangélica ouviu desde criança. Então, quando ele tem esse contato, ele atende ou não o chamado desse Deus. Há pessoas que nunca entraram numa igreja. E quando entram em uma igreja, já sentem que há uma situação de abandonar o caminho antigo para se filiar, para trilhar esse novo caminho, para se juntar à igreja de Jesus. Então, Abraão atendeu ao chamado, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele olhou a direção que esse Deus estava lhe dando. E nós devemos sempre olhar a direção que Jesus nos dá na nossa vida. Passo a passo. Dia por dia. Qual a direção que Deus nos dá? Se a gente fala, Deus falou para eu fazer isso. Falou mesmo. Jesus está dando aquela direção, ou é um ímpeto seu? Ou é um momento seu? Ou é um pensamento seu? Ou alguém falou e você já estava com aquela tendência? Vou usar uma coisa aqui. Há muitos anos atrás, uma pessoa me procurou e falou, olha, Deus me deu uma direção aqui para ganhar muito dinheiro, mas eu não quero isso só para mim, eu quero repartir isso com a igreja. Eu falei, Deus me deu aqui a direção, colocou pessoas aqui na minha vida, e marcamos uma reunião para saber o que era. Não sei se você já ouviu falar de pirâmide. Era uma pirâmide. Pirâmide é crime, é ganho ilícito. E ele queria levar isso para a igreja inteira. Não, isso aqui é de Deus. Eu falei, Deus me livre, isso é doido. Eu quero passar o resto da minha vida na rua. Ainda que o Brasil está se tornando uma grande prisão do Supremo Tribunal Federal, mas ainda tem um pouquinho de liberdade na rua. Não é? Espero em Deus que esses caras não prosperem. Mas nós estamos vivendo uma prisão hoje, por causa dessa pandemia aí. Né? Esses abençoados do STF pensam que podem fazer o que querem fazer. Vamos ver até onde a paciência do povo vai. Mas eu não quero ficar na prisão, falei para ele. E ele insistiu. Não, mas isso aqui é de Deus. Olha, todo mundo vai ser abençoado. Falei, meu amigo, vai chegar uma hora que as pessoas serão prejudicadas. Por isso que se chama pirâmide. E ele levou isso para uma outra igreja. E a gente não quis aqui. E os caras lá ganharam muito dinheiro. Teve pastor lá, que depois virou até apóstolo, né? Que comprou até cobertura. Um apartamento de cobertura. Ganhando muito dinheiro daqueles que perderam muito dinheiro. Então veja, para ele, aquilo era Deus mostrando. Ele ganhou mesmo dinheiro, mas alguém perdeu. O ladrão ganha dinheiro.
O ladrão chega, rouba um banco, rouba você. Ele fala, ganhei muito dinheiro. Mas alguém perdeu. Alguém que batalhou, perdeu. Então veja, é nisso que eu quero que você pense um pouquinho. Nós devemos olhar a direção que Jesus nos dá na nossa vida. E por que muitas vezes quebramos a cara? Porque muitas vezes nós deixamos de olhar a direção que Jesus nos dá. Eu abro aqui um leque para tudo na vida da gente. Para a escolha de tudo. Do emprego, às vezes num casamento, às vezes como é que fala aí, quando você vai fazer uma sociedade com alguém. Em tudo isso aí, às vezes, nós temos que olhar o quê? A direção que Jesus nos dá na vida. Então, em primeiro lugar, atender ao chamado divino. Abraão atendeu. E eu entendo que muitos desses homens da Bíblia, muitos desses personagens, eles atentaram e atenderam ao chamado de Deus. Não ficaram pestanejando, não ficaram pensando. Deus, quando entende que é Deus, atende ao chamado. E olha a direção que Jesus está nos dando. Eu entendo que muitas pessoas, às vezes, param em algum momento da vida e põem a mão na cabeça e falam, puxa, se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer daquele jeito. Mas naquele momento tomou a direção errada, fez alguma coisa errada. Então devemos sempre olhar para a frente, olhar a direção que Jesus nos dá na vida. Em terceiro lugar, olhar a direção é sempre olhar para frente. Nunca olhar para trás. Quando você olha para trás, é no sentido de reconhecer o que Deus fez na sua vida, o que Jesus fez na sua vida. Mas o Senhor nos ensina sempre a olharmos para frente. Independente de situações e circunstâncias da vida. Mas é difícil isso aí, não é? Que acontece algumas coisas na vida da gente, que às vezes a gente quer sentar e não sair dali mais. Sentar e ali ficar. Mas o Senhor ensina sempre nós olharmos para frente. Independente das situações, das circunstâncias da vida. O que é que fez Abraão? Olhou para frente. O quarto ponto que nós enxergamos na vida de Abraão, nós devemos sempre aguardar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando a gente fala isso, a gente vê que essa palavra promessa, ela foi muito distorcida de uns anos para cá. Então, quando você vê alguém falando, não, Deus tem promessas para a minha vida, traduz assim, Deus tem coisas para mim. Deus tem coisas para mim. Não é? Eu participei de tantos trabalhos aí, que a pessoa falava, toma posse da promessa, mas a promessa é só coisa boa. Promessa às vezes é trabalho. Promessa de Deus para nós muitas vezes é trabalho. Olha, eu tenho uma promessa para você. Lança a mão do arado aí e começa a ralar na terra. Ou se fôssemos traduzir para os dias de hoje, pega a pá, pega a enxada aí, cavoca na pedra, na areia, no cimento, joga, mistura e lança a mão da enxada aí para misturar tudo isso. Eu acho que veio na carona dessa tal de prosperidade que destruiu o meio evangélico de uns anos para cá, não só o meio evangélico, meio cristão em geral, né? Todo mundo embarcou nessa. O Espiritismo, a Igreja Católica, todo mundo embarcou nesse negócio de prosperidade, de cura, de promessa. Então, quando a gente fala, devemos aguardar as promessas, e você pode até falar, mas as promessas de Deus para Abraão eram coisas boas. As promessas de Deus para nós sempre são coisas boas, mesmo que seja o trabalho. Porque tudo que vem de Deus é bom. Não pode vir coisa ruim de Deus. Então nós devemos aguardar as promessas, o tempo da promessa.
Às vezes tem gente que leva a sério isso aí. Está com 99 anos e chega para você e fala: não, eu estou aguardando, eu vou casar, porque tem uma promessa de Deus para a minha vida. 99 anos. Eu fico quieto, uai. 99 anos é hora de já estar preparando a casa celestial, né? Eu estou brincando, mas eu já ouvi coisas desse tipo aí. Então nós devemos sempre aguardar as promessas. Em quinto lugar, teremos incertezas e dúvidas em meio ao caminhar. No meio da caminhada, tem. Por que tem incerteza e dúvida? Se é Deus que está dando a direção. Se é para Jesus que você está olhando. Se você está sempre olhando para frente. Se você está esperando nas promessas, por que surgem dúvidas, incertezas no meio da caminhada? Por que, gente? Porque Deus chama homens. Deus chama mulheres. Todos nós temos um grau de insegurança. Todos. Todos nós, às vezes, paramos em alguma coisa da incerteza. Isso é uma lição que eu aprendi muito na minha vida. A pessoa começa a insistir muito. Não, pega, compra. Fala, para que não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa. Você vai pensar, vai perder. Então deixa perder. Quando você faz, porque a pessoa está falando, vai perder uma oportunidade, você quebra a cara. Eu, todas as vezes que fiz, quebrei a minha cara. Então nós temos incerteza, sim, dúvidas. Uma vez aqui nesse lugar, aqui, nós estávamos num trabalho de jovens, aqui, acho que faz uns dois anos e pouquinho. Um pouquinho antes desse negócio de pandemia começar aí, definir que igreja tem que ficar fechada, templo, né? E eu lembro que o pessoal falou assim: a gente pode entrevistar você? Você é o pastor mais velho aí. Falei, poxa, já estou nessa daí agora, né? Já sou mais velho. E aí eu contei um pouquinho da experiência ministerial e abriram para perguntas. E um jovem perguntou: pastor, alguma vez na sua vida você teve vontade de parar, de desistir? Eu falei, irmão, que isso, jovem? Que isso? Quem lança a mão do arado não olha para trás. Que isso, meu irmão? Caminha. Não, tem que ser sincero com o cara. O que eu falei? Não, uma vez na vida não. Muitas vezes na vida. Por quê? Ser humano. Ser humano. Então você tem incertezas, dúvidas? Lógico que tem. Você tem momentos que você fala, será que eu vou aguentar? E às vezes você vai tirar as forças da onde não existe mais. Mas você vai embora. Por quê? Você tem que caminhar. Você está olhando para frente. Você sabe que Jesus tem promessas. Você sabe que quem te chamou. Então você está atentando ao chamado divino. Você está olhando a direção que Jesus está dando. E você está olhando para frente. E você está aguardando as promessas. E mesmo em meio às incertezas, em meio à caminhada difícil, porque nós somos seres humanos, nós sempre vamos confiar naquele que está nos chamando e nos prometendo essas coisas. Amém? E em meio a tudo isso temos uma missão. Abraão tinha uma missão. Qual era a missão? Sai, deixa tudo, se despede dos seus parentes. Para onde eu vou? Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o que o Senhor vai fazer? Vou fazer uma grande nação. Eu tenho uma missão através da sua vida. Eu tenho uma missão através da sua vida. E eu preciso que você siga aquilo que eu estou falando. Para quê? Para que a missão se cumpra. Muitos descendentes, uma terra para morar e uma bênção para todos os povos. Então aí, a tua missão está aí, Abraão. Você tem que ser uma bênção para todos os povos. Então Abraão teve essa missão. Em cima de todo esse chamado que nós estamos falando aí. Em cima de todas essas experiências. Isaac, que veio depois de Abraão, teve.
teve que ouvir o chamado, teve que atentar para o propósito de Deus, teve que olhar para a frente, teve que caminhar em meio às incertezas, às dúvidas, teve que caminhar e teve que aguardar as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Em meio a tudo isso, cumprindo a missão. Jacó igualmente teve. E se você pegar tantos outros homens e mulheres na Bíblia, você vai ver que cada um deles teve exatamente a mesma experiência e a mesma situação, de um modo geral, que teve o Abraão. Assim, irmãos, nós temos as nossas lutas, as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas limitações, mas nós temos a certeza de que há um encontro genuíno com Deus. O que é que vai sobrar depois de tudo isso que a gente está vendo nesse mundo, gente? O que vai sobrar aí? Será que alguém de nós tem a resposta? O que vai sobrar depois de tudo isso aí? Sei lá. Eu não tenho essa resposta. Eu estou vendo muita coisa além de tudo isso que a televisão está falando aí. Eu estou vendo que há um plano diabólico. Se você não consegue enxergar além dessa vida, você está frito. Você está frito. Tem que enxergar além dessa vida. Como é que eu faço para isso? Tem que ter um encontro genuíno com o Salvador. Olhar a direção que Jesus nos dá. Olhar para frente. Aguardar as promessas. Sim. E se a promessa dele é a missão, vamos cumprir a missão que ele tem para nós. Muitos descendentes. Deus cumpriu isso na vida de Abraão. Uma terra para morar. Deus cumpriu isso na vida de Abraão. Uma bênção para todos os povos. É a missão. Irmãos, nós temos a nossa missão aqui nesse mundo. Eu bato muito nessa tecla. Né? Nós temos uma missão aqui nesse mundo. Uma vida missional, uma igreja missional, uma família missional. A gente está aí. As coisas todas estão aí. E a gente usufrui de algumas delas e outras não. Não é assim? Vivemos uma vida, precisamos das coisas que o mundo tem, precisamos. Você precisa, às vezes, de um cartório para reconhecer um documento, para validar um documento, coisas do mundo, né? Você precisa ir a um supermercado para comprar comida, porque você precisa do alimento para ficar em pé. Você precisa da água, você precisa ingerir a água, porque sem água você morre. Então tem alguém trabalhando para a água chegar na tua torneira. Tem alguém trabalhando para o alimento chegar na banca ou lá na prateleira, no supermercado, na quitanda. Não é assim? Eu ando, você anda, mas você anda com uma condução, alguém está dirigindo essa condução. Alguém fez aquele ônibus, aquele trem, aquele metrô. Você anda de automóvel, alguém fez aquele automóvel. Quando ele quebra, alguém conserta. Eu estou dizendo o quê, irmãos? Nós vivemos numa roda gigante, né? A roda gigante é assim. E o mundo girando. E nós estamos nisso aí. Então precisamos de muitas coisas que existem no mundo. E nisso tudo, irmãos, a nossa vida tem que ser o quê? Uma vida de bênção para os povos, para as pessoas. Isso não significa tolerar pecado, tolerar as coisas, tolerar os erros, não. Você ama as pessoas, mas você não pode amar o erro que está na vida dessas pessoas, de jeito nenhum. Vou encerrar. Ontem eu
Na hora que eu cheguei à tarde em casa, os meus filhos estavam assistindo um filme, e eu sentei, comecei a assistir um pedacinho daquele filme. Já tinha visto esse filme algum tempo atrás, mas eu não lembrava direito do enredo. Mas era interessante o que o filme trabalhava. A moeda de comprar e vender as coisas era o tempo. Não sei quem já assistiu esse filme. Não sei nem o nome do filme. Né? Era o tempo. Então o cara até tinha uma marcação aqui assim, contava o tempo. Então, por exemplo, eu vou comprar uma bandeja de comida aí. Quanto que é? É 1 semana. Aí o cara punha lá e perdia 1 semana na vida. Aí o cara foi lá para um hotel. Quanto que é esse hotel? Se você ficar aqui 1 semana, são 1 ano e 6 meses da sua vida. Mas eu quero um lugar melhor. Esse aqui melhor são 2 anos. Aí pagava com a vida, com o tempo de vida. É uma ficção, né? Mas é muito interessante, né, irmãos? Muito interessante. E já dizia um capitalista norte-americano: tempo é dinheiro. Eu lembro sempre, tinha uma professora que sempre falava: vamos, time is money, time is money, tempo é dinheiro. Uma professora minha, ela sempre falava isso, eu achava engraçado. E eu estava ontem vendo um pedacinho desse filme e falei: por aí mesmo. Por aí mesmo, não é? A gente paga, o tempo está indo embora. E o que é que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa vida nesse tempo aí? Não posso fazer nada porque a igreja está fechada, o templo está fechado. É para pensar um pouquinho, não é? Você não pode fazer nada. Eu tenho pedido a Deus estratégia para fazer alguma coisa. Não dá para ficar esperando o templo abrir. Quando abrir e tiver tudo bem, todo mundo vacinado, aí sim. Aí pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Lucas 9:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Meu pai falava muito disso porque eu não sabia o que era arado. Aí meu pai falou: é uma ferramenta assim e tal, que serve para arar a terra, é você remexer a terra. Então ele contava lá dos imigrantes italianos que pegavam aquele arado e ia puxando a terra. Eu perguntava: por que não pode olhar? Porque se você olhar e ver o quanto de terra tem ainda, você desiste. Hoje tem trator, tem máquina, né? Hoje está bom. Mas o tempo que esses italianos chegaram aqui no Brasil, século passado, finalzinho do século retrasado, alguns chegaram, depois, no século passado, chegaram aqui, inclusive meus avós. A coisa era tudo aqui, no braço. Então a gente vai aprendendo, né? Poxa, quem que falou isso aí? O sábio dos sábios, o mestre dos mestres, o melhor de todos falou isso aí. Quem coloca a mão no arado, começa a puxar e olha para trás, desiste. E quanta gente tem parado pelo meio do caminho. Eu que tenho visto de mensagens positivistas, né, nesse tempo, chega a dar enjoo, chega a dar dor de barriga. Como triunfar em tempos de crise. Jesus não sei o que lá no tempo de crise. Só no tempo de crise, que a gente está vivendo uma crise mundial, que não se vê saída disso. Só no tempo de crise. Não tinha que ser sempre na vida da gente. A vida missional, uma vida entregue, você entendendo que você tem uma missão para fazer, cada um no seu lugar. Alguns entendem que tem que ir embora, alguns entendem que é aqui, mas o importante é o quê? Faça alguma coisa. Muitos descendentes, uma terra para morar, uma bênção para todos os povos. Às vezes a gente quer os descendentes, às vezes a gente se sente abençoado na terra para morar.
Mas a gente para por aí. Bênção para todos os povos, deixa que outro segue essa direção. Andar segundo o chamado divino. Olhar a direção que Jesus nos dá na vida. Olhar sempre para frente, independente das situações e das circunstâncias da vida. Devemos sempre aguardar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Teremos incertezas, dúvidas, lutas, tribulações em meio à caminhada, porque nós somos seres humanos, mas olhando para frente, caminhando, aguardando as promessas. E em meio a tudo isso, cumprindo a missão. Abraão cumpriu a missão. Isaac cumpriu a missão. Jacó cumpriu a missão. Ah, mas falharam, fizeram isso, tal. Nós também. Nós também falhamos. Nós também erramos. Mas o importante é que a missão seja cumprida. A missão que Deus colocou na tua mão é a tua. A que Ele colocou na minha mão é a minha. O importante é que cada um de nós possamos cumprir a missão. E, como mostrou nessa película, nesse filme, o tempo, ele vai embora. O tempo é a única coisa que não para, não é? O tempo vai embora. Então, o tempo que ficou, esquece. O negócio agora é daqui para frente. Amém? Vamos louvar o Senhor com um hino, com um cântico. Enquanto o pessoal se prepara. Você estiver me ouvindo no rádio, me vendo, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação, estende as mãos sobre cada um. Estende as mãos sobre a tua igreja. Estende as mãos sobre aquele que ainda não entendeu o que é um encontro genuíno. Quem sabe diz, não, eu tive um encontro original. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer algo genuíno, algo íntimo, algo que prove que aquilo realmente vem do profundo, da nossa mente, do nosso coração. É uma experiência maravilhosa. Ajuda-nos nessa experiência. Ajuda-nos na nossa caminhada. Segura as nossas mãos e abençoa o teu povo, a tua igreja. Mais uma vez, Senhor, eu oro, pedindo pela vida dos enfermos, pedindo pela vida dos que estão hospitalizados, dos que estão atravessando lutas na área material. Quantas pessoas sem emprego, quantas pessoas passando dificuldades, com dificuldade até mesmo para se alimentar. Estende as tuas mãos, Pai, tua compaixão. Aqueles também que estão com a sua emoção abalada, seus sentimentos abalados, visita e abençoa. E recebe sempre a nossa vida e nos ensina a cumprirmos a nossa missão. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a
porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca te abalará.